Fala galera, e aí, tudo bem? Estou de volta com o curso de Big Data, com mais uma aula agora sobre Spark. A ideia é que a gente consiga se aprofundar mais nesse assunto, conseguir meter a mão na massa e entender melhor como o Spark funciona. Então vamos lá. Eu falei na última aula um pouco, né? Vou retomar aqui. O Spark foi uma tecnologia criada para aumentar ainda mais a performance de processamento de grandes volumes de dados em paralelo. Nosso grande interesse a gente tem muito dado e esses dados não cabem na memória de uma máquina só. Processar esses dados numa máquina só é muito difícil. Então, o que a gente faz? A gente paraleliza isso. Então, mas uma das mais bem-sucedidas iniciativas foi o MapReduce. Então, o MapReduce fazia isso muito bem, só que ele tinha alguns problemas, sobretudo de performance, né? Ele conseguia processar grandes volumes de dados, mas tinham vários pontos ali que poderiam ser otimizados. E aí que entra o Spark. O Spark não é uma evolução do MapReduce, é um projeto independente, mas ele veio para cobrir exatamente esse espaço. A gente tem grandes volumes de dados e quer processar esses caras usando máquinas baratas num cluster, né? Processar isso em paralelo. No MapReduce, a gente fazia isso em duas fases, Map e Reduce, e qualquer coisa que não seguisse esse modelo era mais difícil de se encaixar no framework MapReduce. Então, se eu tinha que fazer um processamento que era iterativo, né, que tinham várias passadas de processamento, eu tinha que rodar o MapReduce várias vezes. E o MapReduce, ele usa muito um sistema de persistência em disco entre as diversas fases. Isso é lento, pode ser ineficiente, enfim. O Spark, ele tem uma outra abordagem. O Spark eu vou criar um encadeamento de operações, vou criar uma cadeia de operações, eles chamam de DAG, né? Na verdade, DAG é um conceito geral de grafo acíclico direcionado. Então, eles criam uma DAG de operações e essas operações executam sobre os nossos dados. O Spark é um projeto open source, tá? Mantido pelo grupo Apache, o que é ótimo. Se você olhar os commits do Apache, é um projeto muito ativo, tem muita gente colaborando, ele está em franco desenvolvimento. Não é uma tecnologia que já se estabeleceu como finalizada. Toda nova versão tem coisas muito diferentes. Então eles criaram o RDD, depois criaram o DataFrame, criaram o Dataset, tá para sair a versão 2. Enfim, o Spark está evoluindo com uma velocidade incrível, né? Ele é um projeto bem mantido pelo grupo Apache. O Spark foi projetado para rodar num cluster, mas ele não necessariamente dita as regras de qual é esse cluster, né? O Spark pode rodar com o Hadoop, mas pode rodar sem o Hadoop também. Tem um outro sistema operacional de cluster chamado Mesos, que ele pode usar também. Inclusive foi o sistema inicial, né, que ele usou. E ele não substitui o Hadoop. Apesar dele substituir o MapReduce, né, ele não substitui o Hadoop em si. O Hadoop evoluiu ao longo do tempo e a versão 2 virou um gerenciador de recursos distribuído, né, de recursos no cluster. Então o Spark roda em cima do Hadoop, permite a gente consegue trabalhar em conjunto. Então consigo fazer com que o Spark, por exemplo, leia arquivos que estão no Hadoop lá no HDFS. Isso é bem comum. Uma outra vantagem do Spark é que ele tem uma API unificada e bem vasta. Enquanto no MapReduce a gente tinha lá, como eu falei, a operação de Map e a operação de Reduce, o Spark tem uma infinidade de operações. Eu posso ordenar, eu posso agrupar, eu posso filtrar, eu posso selecionar um campo, eu posso criar uma função, eu posso fazer um monte de coisas. Tem funções de machine learning, tem função de operação em grafo, tem uma função de janelar o seu dado no tempo. Tem um monte de operações que não tinha no MapReduce e que a gente cria um grau de abstração maior, né, de programação. E com isso a gente consegue fazer algoritmos mais sofisticados, né, e de maneira mais simples, por incrível que pareça. No passado, para eu programar alguma coisa em paralelo, eu tinha que me preocupar com toda essa comunicação, onde o dado vai estar, como esses caras se coordenam. Agora, a ideia do Spark é oferecer um framework prontinho para você, dizendo, ó, seus dados vão estar distribuídos, você programa um código seguindo uma linha sequencial e esse código vai ser executado para cada pedacinho de dado que você tiver e depois a gente coleta tudo, junta tudo se você precisar. Mas, enfim, ele me permite fazer aquela operação para cada bloco de dados de forma independente, cada um em uma máquina separada,
em paralelo e de maneira sofisticada, ou seja, fazendo um código mais complexo, com uma lógica que pode ser mais complexa. Um código Spark ele começa pela submissão do seu job. Você está enviando o seu job para o Spark. Então você vai construir um código Spark escrito em Scala, em Java, em Python, enfim, em alguma linguagem que ele suporte e vai submeter isso para o Spark. Exemplo aí. Então, quando você submeter, ele vai começar a executar o driver da sua aplicação. O que é? É o mestre da sua aplicação, é o código principal da sua aplicação. Esse cara pode fazer o que você bem entender, é um código livre, você pode criar um diretório, você pode abrir um arquivo, enfim, você pode abrir um arquivo de configuração, você pode fazer o que você quiser. Quando ele chegar num ponto onde ele fala, opa, isso aqui é um código Spark e eu preciso executar isso aqui em paralelo, o que ele vai fazer? Ele vai se comunicar com os executores da sua aplicação, e esses executores vão receber o que tem que ser feito naquele momento para um conjunto de dados. Então, o código principal coordena, envia código para esses caras, para esses executores, e esses executores falam, opa, eu preciso executar isso aqui sobre um conjunto de dados que está aqui na minha máquina ou eu tenho que transferir de outro lugar. Depois que isso tudo executa, ele salva isso em disco em paralelo ou coleta todos esses dados para o driver, aí sua aplicação que vai dizer. E aí a aplicação encerra. E por que o Spark funciona assim tão bem? A razão principal da eficiência do Spark é um negócio chamado RDD, Resilient Distributed Dataset. A ideia é que ele cria um conjunto de operações, como eu já falei, que são encadeadas uma tag, e essas operações, elas só executam quando você, de fato, realiza uma operação de ação. Diz assim, olha, eu vou salvar esse cara, eu quero obter esses dados. Então, na prática, o que é isso? Eu tenho os meus dados espalhados pelo meu cluster, então digamos que eu tenha gigabytes de dados e esses dados estão organizados em pedacinhos de dados, em blocos de dados, e eu digo o seguinte, olha, eu quero fazer uma operação sobre esses dados. Então, digamos que eu vou fazer a seguinte sequência de dados, sequência de operações. Eu vou primeiro ler o dado, eu vou fazer um filtro, depois eu vou fazer uma seleção de uma determinada coluna, depois eu vou tornar essa coluna única e depois eu vou contar esses valores, Então, eu tenho um encadeamento. Ele só vai executar esses passos todos quando eu finalmente disser conte, execute isso. E aí ele vai mandar isso rodar em paralelo e para cada bloco de dados ele vai ter essa sequência de operações. Se por um acaso um nó falhar, ele só precisa refazer daquele bloco de dados. Mais ou menos como está definido aqui em cima. Então eu começo lendo os dados de alguma fonte de dados, depois eu faço uma sequência de transformações e por fim eu tenho uma operação de ação que vai salvar o dado em algum lugar. Galera, então eu espero que vocês tenham entendido como funciona o Spark. E na próxima aula a gente já vai começar baixando o Spark e fazendo um códigozinho ali na máquina de vocês. Uma espécie de um Hello World com o Spark, beleza? Até a próxima, um abraço.